Boa noite, despertos, muita luz para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Despertar Cósmico. Eu sou Mariana Rovena, médica naturopata. Para quem deseja marcar sua consulta comigo, basta clicar no link que está aqui na descrição da bio do Instagram e você será direcionado para o nosso WhatsApp de marcação da sua consulta. E para esta noite iremos mergulhar no poder do baralho cigano. Vem comigo desvendar esse mistério que é o baralho cigano. E essa noite eu irei convidar a Daniela Pascoal para desvendar junto comigo o baralho. Irei chamar a nossa convidada. Boa noite, Biel. Boa noite, Lúcia Coutinho. Vamos entrando para essa live junto comigo e com a Daniela Pascoal. Boa noite, tudo bem? Olá, olá, Daniela. Boa noite. Aqui, mudar o ângulo aqui dele um pouco para a gente poder aí te ver melhor. Eu vou pedir para você se você consegue empurrar um pouquinho mais aqui para mim. Mais para frente? Não, mais para frente. Ele vai ficar mais em pezinho. O ângulo dele. Isso. Solta. Agora tá. Aí. Peraí. Deixa eu pegar o apoio atrás. Isso. Bota o apoiozinho aí. Tudo bem, Mari, querida? Tudo bem, Daniela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui no teu canal, a gente poder falar. Obrigada, minha querida, por ter aceitado o meu convite mais uma vez. Boa noite a todos que estão entrando aqui com a gente agora. Sejam muito bem-vindos. Tudo bom, Daniela? Tudo jóia, meu amor. De onde você fala, Daniela? Qual cidade? Em São Caetano, São Paulo. De São Paulo, junto com a Bahia. Junto com a Bahia, delícia, terra sagrada, amo demais. Daniela, se apresente para a gente que ainda não te conhece, pessoas que ainda não te conhecem, minha querida. Então vamos lá, eu sou terapeuta. Conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Sou terapeuta integrativa, complementar, alternativa, holística, energética, tanto nome que dá hoje em dia, né? Há mais de 30 anos, para ser mais exata, agora no mês de março, 32 anos na área. Trabalho com oráculos, trabalho com a parte assim voltada, né? No caso dos oráculos, seguimos praticamente todos. Eu trabalho com eles. Dou aula, ministro aula também, cursos na área. Tem um espaço aqui há 25 anos chamado Bruma Magias, em São Paulo. Sou comunicadora da Vibe Mundial, também escritora. Então, assim, é uma série de coisas, né? E nesse que maravilha! Aí, você atende online também, Daniela? Atendo online. E hoje em dia, praticamente, os meus cursos de atendimento são online. Alguns eu tenho feito síncronos, né? Às vezes em parceria com a própria Márcia Fernandes, que a gente faz alguns cursos em parceria, outros que eu faço solo, presencial. Todos os anos também sou carta convite aí do Senac, né? O Senac Aclamação novamente. Então, assim, é todo um universo, né, que se trabalha em energias aí para levar a transformação de vidas para as pessoas. Nossa, que maravilha! Boa noite para quem está entrando agora. Estamos aqui ao vivo com a nossa convidada, Daniela Pascoal. Iremos falar hoje sobre o poder do baralho cigano. Vamos interagindo, o pessoal pode mandar suas perguntas, que iremos responder aqui. Vamos lá, Daniela, entrar no nosso tema de hoje. Daniela, explica para a gente o que é o baralho cigano e qual a sua origem. Ok, então vamos lá. Dentro da cultura cigana, a gente vai ter muitos sistemas oraculares. Eu vou fazer 52 anos agora no dia 10 de maio. E desde os meus 12 para 13 anos é um universo que eu estudo muito. Né? Tenho, assim, na minha linhagem familiar, origens que possam remeter a uma possível tradição cigana familiar, sim. Né, na região mais voltada ali para a Europa, a região de Balcos, regiões de Espanha, mas assim, comprovadamente não. Mas aconteceu comigo assim, aos 13 anos de idade, eu ganhei este baralhinho aqui, que é um baralhinho simples, cigano,
E aí começou um processo assim muito forte de convidência, de eu olhar, de eu ter mensagens, e aí eu fui estudar. Fui atrás para poder entender. Tive mestres maravilhosos, como o Albino Granado, que está dentro da cultura cigana, e tive essa chance assim de buscar mesmo e poder compreender. O baralho cigano, a gente não tem uma origem específica, a forma que ele surge no mundo, e aí eu estou falando do baralho Lenormand especificamente, que é um baralho que ele surge ali na região da Romênia, de uma maneira muito mística. Não se tem ao certo, né, se aquela origem realmente aconteceu, porque tudo vem muito com lenda nele. Então teria uma mística chamada Lenormand, uma das vertentes dessa lenda. Ela teria escrito um livro e deixado, e anos depois, né, um estudioso europeu foi até como se fosse um sebo nessa região da Romênia, e ali estaria esse manuscrito que ele trouxe, começou a estudar, resolveu usar, né, fabricar aquelas lâminas, mandar imprimir de alguma forma nessas lâminas, e viu-se ali num baralho. Em outro lado, diz que foi canalizado esse baralho para uma pessoa na Europa. Por outro lado, existe ainda a origem de que a gente tem na Europa, nessa época que eu estou falando, por volta de 1600, 1700. Tem gente que fala que é 1800, mas por volta de 1600 a gente tem um finalzinho aí de resquício de cultura de caça às bruxas, literalmente. Ainda estamos numa Inquisição. E os ciganos foram muito perseguidos. Então, esses ciganos que ficam ali na região da Romênia, dos Balcãs, né? Eles têm uma tradição muito grande na leitura oracular. E sempre lembrando que a gente vai ter diversos clãs dentro da cultura cigana. E cada clã tem sua especificidade em determinados tipos de oráculos. É da natureza do cigano, até porque por muito tempo eles foram nômades, saber ler tudo ao seu redor. O vento, o sol, as estrelas, né? Porque era uma questão de sobrevivência para eles. Para ir de uma cidade para outra, eles tinham que ir na rota deles, tentar entender como que estava, né, a atmosfera, se já tinha passado por exemplo, uma caravana de pessoas antes deles, se eles poderiam correr perigo. Então, tudo, eles aprendiam a ler a natureza de uma maneira muito próxima. E por isso que eles têm tantos oráculos na cultura deles. Só que o primeiro a ser falado em termos oraculares não foi o Lenormand, foi o baralho de cartas normais que a gente tem, aquele baralho que o pessoal joga, buraco, truco, né? Então, baralho tradicional, com os naipes. E que na Europa ele vem com um sistema de jogos mesmo, com essa coisa não de divinação, não divinatório. As lâminas são usadas para jogo, como a gente usa aqui também no Brasil em jogos. Só que assim, como o cigano ele tem, né, esse processo muito forte da clarividência e da vidência, ele acaba assim usando também esse sistema com o tempo. E aí surge, como eu falei, através de lendas, o Lenormand, que é um baralho que ele é composto por imagens e também composto por naipes. Não são todos os naipes, porque a gente tem, no baralho tradicional de que você tem 52 lâminas, aqui você vai ter 36. Então, algumas são retiradas e simbologias. E existe um outro baralho que depois também é estudado, que daí ele já tem uma origem mais vindo para a Europa, e aí eu estou falando de Espanha, França, Itália, que é o Zingara, né? Zingara é cigana, a tradução, que é o Sibila, onde ele vai também ser baseado em naipes e imagens, e aqui a gente já tem 50 e poucas cartas. Então, eles têm uma diferença grande entre eles de forma de leitura, só que como nós temos no Brasil uma vinda dos ciganos por volta de 1750, fugidos desse período, como eu falei, de Inquisição e tudo mais, né, já chegando no Brasil, os primeiros ciganos que chegam aqui, como eles sempre tiveram muita facilidade de lidar com números, eles foram tabeliões, eles trabalharam com essa parte toda, e obviamente trazendo essa cultura. Quando eles chegam aqui, o que populariza no Brasil é o Lenormand, que é o oráculo mais conhecido da cultura cigana aqui no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem muitos outros, né? Inclusive edições. E a princípio, exatamente porque algumas religiões, elas trazem, que é o caso da Umbanda, você tem uma corrente cigana grande, trazem dentro dessas correntes, né, a questão da leitura de oráculos, das mancias,
e se manifesta. Então isso acaba, e como a Umbanda é uma religião brasileira, isso acaba também ajudando a popularizar essa questão das mancias ciganas no Brasil. Então tem todo um contexto histórico aí de muitos anos. O Lenormand em si, ancestral, não é, Daniela? tem uma O contexto ancestralidade muito forte. ancestral. O Lenormand em si, ele tem uma simplificação na origem dele. Então, os primeiros que são editados, por você não ter um autor, ele acabava sendo editado assim, para cima e para baixo, que você não tem que pagar direitos autorais, de uma maneira até baratinha no começo, né? As pessoas compravam a caixinha dele, vinha ele de uma maneira simplória. Muito lugar que você comprava assim, ó, em banca de jornal, que vinha composto junto com uma revista, ou até uma revista esotérica, ou assim, loja de artigo religioso, onde geralmente as cartas, esse daqui foi o meu primeiro, foi o que eu ganhei, e é o que eu atendo com ele até hoje, né? Cartas muito simples, muito... eu falo assim, próprio desenho dela de maneiras, né, muito simples. Só que hoje em dia você tem autores, como é o caso, né, do próprio Ciro Marchetti, que é um autor italiano, que cria oráculos lindos, maravilhosos, que aí foram lapidando. Então, as cartas elas já se tornaram, né? Esse aqui, por exemplo, a borda dele é toda como se fosse dourada, né, em ouro. E aí as cartas elas ganham, né, uma imagem muito mais produzida, e os naipes também. Então, assim, você vai ter leituras também pela questão dos autores, não só o que vem de imagem, na simbologia do arquétipo daquela imagem, do naipe, na simbologia do arquétipo do naipe, mas dependendo do autor que está ali, por trás, ele vai trazer também muito da visão do autor sobre aquela carta. Sim, sim. Daniela, é necessário trabalhar com algum tipo de espiritualidade para quem faz o jogo do baralho cigano? Na verdade, não. Você pode aprender, você pode ter a técnica, mas se você já tem a questão mediúnica, se você já está em conexão com os teus mestres ou guardiões ciganos, isso tudo vai lá, Mari. Porque você tem assim, a técnica ela te dá respostas. Então vamos lá, vou pegar uma carta aqui, por exemplo, os peixes. Quando eu pego os peixes, eu vou aprender que aqui peixe representa sempre abundância, fartura. É uma carta que vai mostrar progresso pra gente, a questão da abundância das águas, do cardume do peixe. Quando é feita uma leitura, por exemplo, dentro da Umbanda, isso aqui vai ser a representação da própria Mamãe Iemanjá, né, sendo mostrada para quem faz essa leitura, porque a gente existe hoje, para vocês imaginar como é importante no Brasil esse oráculo, em função da Umbanda, existe hoje, quando as pessoas vão estudar, elas perguntam assim, ó, você dá a leitura europeia ou a brasileira? Então já existe essa diferença. A leitura brasileira ela é conectada aos orixás correspondentes, porque tem aqui nas cartas, né? Interessante. É diferente, não é? É diferente. E a leitura europeia vai na base mesmo do povo cigano, nas simbologias do que seria o peixe para eles e tudo mais. E aí você vai pegar o arquétipo aqui que eu tenho, né? Um rei de paus, que é um homem sábio, mais velho, próspero, que vai estar ali para, de alguma forma, te ajudar, até no campo material, mesmo já que, né, eu tenho assim, aliás, paus não, ouros. Ouros é o elemento do material, então, assim, vai trazer para a gente essa questão de abundância financeira também, é uma carta. Então, você tem isso num livrinho, num estudo, que vai estar ali. Quase que engessado, né, de alguma maneira. Aí vem a tua visão de mundo. Então, vamos lá. O que eu vivenciei na minha vida que remete aos peixes? Como oraculista, como alguém que está há 32 anos na área, o que eu tenho de ligação e conexão com essa carta que eu já vivenciei? Eu vou trazer em técnica. E aí tem a parte da vidência. A vidência e a clarividência, elas têm uma pequena separação, Mari. Então, vamos lá. Na vidência, eu vou falar aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo, que eu estou sendo intuída no meu campo mental. Então, vem a intuição e esse campo mental, os nossos guardiões, eles vão agir. Eles vão soprar e vão falar, olha, avisa para a pessoa que vai ser um período em que as coisas vão caminhar com mais fluidez. Avisa para a pessoa que quando saiu essa carta para ela, é o momento que ela vai passar por essa situação, né? Como se fosse uma onda vindo e levando ela para as coisas acontecerem. E tem a clarividência. Na clarividência, eu estou sentada atendendo a pessoa, eu estou vendo os guardiões dela, eu estou vendo os meus guardiões, eu estou vendo
outras energias do lado que estão ali me mostrando e apontando. Aí vem o estado mediúnico. E nesse estado mediúnico, não é todo mundo que vai ter o processo da clarividência. Da vidência, a partir do momento que você tem uma mancia, você consegue desenvolver. A clarividência já é uma construção mediúnica áurica. Não é todo mundo que tem. Mas a vidência, a partir do momento que você está trabalhando no teu campo intuitivo, intuição todo mundo tem. É possível você desenvolver. Então é um conjunto. Não dá para falar, se você não ler sua técnica, vai ficar pobre a tua leitura. Se você ler só com a intuição, fica pobre. O ideal é você juntar ambos, né? Para fazer uma boa leitura para a pessoa. Sim. E qual a preferência dos clientes, Daniela? O baralho daqui do Brasil ou de fora? Quando eu faço a minha leitura, eu uno tudo, né? Eu faço a leitura geral mesmo, eu pego todas as técnicas para poder passar para a pessoa. Por quê? Ele é um oráculo maior. Um oráculo maior, Mari, é aquele oráculo que tem algo completo nele, que dentro dele a gente consegue ter uma profundidade. Você consegue perguntar sobre tudo, passado, presente, futuro, sim ou não, por quê, o que, como, né? E assim, geralmente as pessoas, o que elas gostam mesmo é a opção baralho. Por que eu tô falando isso? O Lenormand hoje, você acha ele em dado, em cleromancia. Então você consegue jogar através dos dados, tá vendo? A simbologia dele todinha, ó, através dos dados. Sim. Então, assim, não é todo oraculista que faz, que gosta, que prefere trabalhar em cartas. Você consegue achar ele em chapinhas, que eu separei até para te mostrar, que já foram adaptadas também. Essas chapinhas, as pessoas também sorteiam, como se fosse o caso do próprio... Sorteiam, leiam, tá vendo? Jogam, lançam elas. Aqui, tá vendo? Que seria correspondente à carta da criança. Então, as pessoas também acabam adaptando a isso. E existem ainda pessoas que fazem um sistema de cura. Existe um sistema de cura cigana chamado Gypsy Healing, que é conectado ao Lenormand. Então, por isso que ele se popularizou. Você viu como ele foi abrangendo? E que aí as pessoas costumam usar as chapinhas voltadas ao sistema. Então, por exemplo, eu tenho lá, vou pegar aqui, vai, uma das cartas, a árvore. Aí você tem a simbologia que é tratada no sistema em cura. Que isso é que você abre o sistema para aplicar, como se fosse um reiki cigano, que as pessoas aplicam. Então, tem uma gama, mas para a hora que você está atendendo mesmo, geralmente é o baralho que as pessoas pedem. Não é nem a questão da técnica, é o baralho mesmo. Tá? Já alguma diferença, Daniela, do baralho cigano para o tarô? Existe muita. Né? Dentro dos sistemas oracular cigano, a gente tem diversos tipos de baralho. Eu te falei do Lenormand, a gente tem também o Zingara, né? Que ele é um oráculo que a gente tem uma diferença muito grande. Aqui os naipes nem sempre são retratados na carta, igual esse meu. Não vem os naipes, mas a gente acaba estudando e sabe quais são. E aí ele tem cartas muito diferenciadas. Ele tem, por exemplo, o presente, o presente de presente de aniversário, por exemplo, o presente, você tem os dons, você tem o amante, o serviçal, então são cartas muito específicas. Ele é um baralho denso, pesado, na leitura dele, bem pesado, né? Diferente na sequência, quando a gente compara em termos energéticos do Lenormand. O Lenormand ele tem uma coisa... Eu falo um pouco mais alegre, mais leve nele, por isso ele se torna menos complexo. O Zingara ele é um pouco mais pesado, né? Você tem o baralho da vovó cigana, você tem o baralho de 16 cartas, o de naipes, você tem o baralho de 28 cartas. Então, em baralho você vai ter muita coisa. Tarô, ele já é um outro sistema oracular. Os ciganos também, alguns ciganos também leem tarô. O tarô você tem, ele já não é um baralho. Ele é visto com 78 lâminas, sendo que 22 lâminas são baseadas nos arcanos maiores que eles falam, e 56 lâminas baseadas nos arcanos menores, onde você tem os naipes, né? Onde você vai trabalhar com os 4 elementos. Os naipes são representantes dos 4 elementos. Então, assim, os arquétipos são diferentes. Vão ter arquétipos em comum? Vão. Então, você vai, por exemplo, você tem o Sol no baralho cigano, você tem o Sol do tarô. Eles têm proximidade
na própria significância deles tem. Mas tem arquétipos que você tem o mesmo nome e eles têm uma diferenciação grande, que é o caso da torre. A torre do baralho cigano ela não é tão densa e tão pesada quanto a torre do tarô. A torre do tarô você tem uma destruição para reconstruir base sólida. A torre do baralho cigano ela lembra um farol, aqueles faróis que ficam em mar, anunciando coisas. Então ela é uma anunciadora de coisas. Não só coisas ruins, catastróficas, como é o caso da Torre do Tarô. Então, também existem esses símbolos que têm o mesmo nome, mas leituras diferentes. Nossa. O que os clientes mais querem saber, Daniela, quando pedem para você fazer uma leitura no baralho? Hoje se pergunta muito a respeito, Maris, sobre dinheiro, campo financeiro. A questão econômica mundial está muito difícil, então perguntam muito. E a segunda pergunta maior é sobre amor. Eu pensei que era a vida amorosa. A segunda maior é sobre amor. Teve um tempo que era mais amor do que dinheiro. Hoje em dia as pessoas estão muito nesse campo material mesmo. E a pergunta tem sido feita muito neste campo. Sim, maravilha. Tá? Estão aqui pedindo, Daniela, nos comentários até sobre isso, sobre para você poder fazer uma leitura no campo do amor. Faço sim. Faço assim. Não estão aparecendo os comentários para mim, daí eu vou pedir só para você me falar o nome da pessoa, a data de nascimento e o que ela quer saber, a gente faz sim. Daqui a pouquinho, gente, fiquem aí que a Daniela vai fazer uma leitura, a gente vai escolher aqui 2 comentários para a gente fazer essa leitura de tarô. Então fique aí até o final da live, que daqui a pouquinho a Daniela vai fazer essa leitura. Aí, Daniela, o baralho pode errar? Faz aqui uma coisinha bem legal. Isso. O baralho pode errar e o que pode fazer quando isso acontece? Ótima pergunta. Na verdade, o baralho não erra nunca. O que pode ser a interpretação do oraculista? Uma falta de experiência, um início, né? Tô começando. Um oraculista, ele é um terapeuta oracular, um terapeuta energético. Então, ele tem que estar bem para fazer aquela leitura. Na vida pessoal, às vezes, ele tá tanta coisa acontecendo que mal ele tem tempo de se cuidar, como que ele pode atender pessoas, não é, Mari? E nós somos seres humanos, então coisas ruins podem acontecer com qualquer um de nós. Por isso que a gente tem que se cuidar muito da nossa energia. E às vezes você não está conectado o suficiente. Isso pode acontecer, sim. Mas assim, não é que seja difícil ou impossível. Mas com a experiência, já se torna um pouquinho mais difícil. E também existem situações assim. Vamos lá, a pessoa pergunta, eu quero saber se eu vou arrumar um emprego. Daqui a um sim, que a pessoa vai arrumar um emprego e rápido. A pessoa se acomoda no sofá, não manda um currículo, não faz um cadastro em lugar nenhum. Então aquilo vai demorar mais. Ele vai acontecer, mas vai demorar muito mais do que foi falado. Esperando em casa, sentado, o emprego aparecer. Por isso que é muito importante quando a gente atende, a gente orienta a pessoa que a gente não pode interferir no livre-arbítrio. Que aquela resposta que vai ser dada depende também da colaboração da pessoa. Né? Tem gente que entra na questão amorosa e quer saber, olha, eu amo fulano, e tá mostrando no baralho que aquela pessoa não é para você, não tá no seu destino, mas a pessoa ama o fulano. Né? E quando você tem sentimentos, não é um botãozinho que você aperta e some do dia para noite. E a pessoa insiste em ficar ali. E tá mostrando no baralho que vai aparecer uma outra pessoa pro destino dela. Só que a visão dela tá aqui pra outra. Então, às vezes, passa aquela oportunidade. Só que aquela pessoa, não é, Daniela? Entendeu? E aí passa a oportunidade de alguém legal e ela não vê. E aí as coisas não acontecem como foi falado ali, porque ela simplesmente estava, né? Por isso que é sempre importante quando uma pessoa vai ler um oráculo para alguém, ela deixa bem claro que são situações que você tem o teu livre-arbítrio, você tem a tua escolha, elas não são situações engessadas. É importante que as pessoas usem isso para um campo, por isso que é uma terapia, para um campo reflexivo, que elas levem aquela mensagem que elas receberam para elas pensarem a respeito. É importante que elas conheçam aquela pessoa que elas está atendendo. Ela não cai nessas aventuras, vai ver essa pessoa pela primeira vez, não tem uma referência sobre ela, porque é aí que mora o perigo. Tem, infelizmente, no nosso campo hoje em dia, Mari, tem muita gente séria, muita gente boa, mas tem muita gente que a única coisa que vê no outro é um cifrão. E quando entra para esse campo, dentro do campo da espiritualidade, é muito complicado.
entendeu? Mas tem, se a gente fala que não tem, tem, a gente sabe. Se atende, eu atendo, a gente sabe quanta gente chega pra gente quebrada, né? No emocional, no mental, no espiritual, porque no material, porque vai para outros terapeutas que só que se aproveitam, né? Então. Sim. Então vai mais do terapeuta, não é, Daniela? Vai não é mais sobre o baralho. Não é do baralho. Porque se o baralho ele colocou lá para você, é um sim, é sim, é um não, é não. Mas de repente eu já tive assim, ó, já tive situações que eu estava num programa de televisão com mais 2 oraculistas, eu fui para atender runas, tinha um rapaz que atendia tarô e uma outra pessoa que atendia búzios. E o rapaz do tarô, quando saiu, ele estava sentado do meu lado, quando saiu as cartas, a interpretação que ele fez, na hora que eu olhei, eu vi que não era nada daquilo, mas era a minha experiência, e eu fiquei quieta. E eu fiquei um pouco preocupada, porque assim, era uma pessoa que estava grávida, que estava perguntando se o parto ia correr tudo normal, e estava mostrando muito claramente ali que no final da gestação a pessoa podia correr risco na gravidez. E quando eu vi aquilo, eu me senti na obrigação de interferir um pouquinho e acrescentar algo a mais. Era um rapaz novo. E aí foi uma coisa tão impressionante, Mari, que passaram alguns meses, a menina que ligou para o programa, que fez a pergunta, ela passou por aquele momento de gestação, e exatamente porque eu tinha tido essa interferência ali, ela tomou um cuidado maior, mas ela teve um aumento da pressão dela, ela entrou numa pré-eclâmpsia, que a gente fala, né, no parto, que foi algo perigoso, que pode acontecer tanto com a mãe quanto a criança, quase, né, que ela perdeu a vida, quase que a criança perdeu a vida, e exatamente porque ela já sabia, ela vinha tomando um cuidado maior, entendeu? E ela me ligou para me contar a situação, então assim, e é uma cliente minha até hoje, então são situações que às vezes, né, a interpretação dele, ele foi até onde ele conseguia com as cartas. Só que isso é um mistério que a gente tem que praticar. Uma pessoa que começa a estudar e começa a fazer leitura, ela tem que usar isso como objeto meditativo. Ela vai tirar uma cartinha por experiência também, não é, Daniela? Vivenciar, entendeu? Só quem vivenciou uma estrela sabe o quanto é legal quando você trabalha muito e tem um reconhecimento dos seus potenciais. Só quem vivenciou um chicote sabe o quanto é duro esses sacrifícios que a gente tem que fazer durante a vida. Então, assim, vivenciar é a melhor maneira. Meditar sobre as cartas é a melhor maneira de você abrir o teu terceiro olho, o teu campo de evidência. Para estar ali, né, atendendo uma pessoa. Sim. Porque você não tem uma obrigação. Um terapeuta bastante experiente nas cartas do baralho. É uma vida para poder fazer um belo atendimento, né? E uma boa interpretação. É uma questão de responsabilidade, né, Maria? É uma vida que está ali na tua frente. Sim. Então, assim, a pessoa que acabou de se formar, ela não tem obrigação no sentido assim, e agora? Eu tenho que saber tudo, mas ela tem que, assim, continuar se aprimorando, praticando. Ela vai ter que começar de algum lugar atendendo pessoas. Toda a profissão a gente tem que começar de algum lugar. Mas é saber assim, olha, não adianta eu atender o outro e eu não vivenciar isso aqui. Porque a partir do momento que eu vivenciei, eu compreendi melhor. Eu entendi que aquele meu dia foi um dia sol, um dia fácil, tranquilo, de saúde, de leveza, de alegria, de expansão. Mas pode ser que eu tenha dias que possam ser, por exemplo, rato. Perdi muita coisa, sofri situações de julgamento, fui assim, vampirizada energeticamente, entendeu? Então, assim, todos nós podemos passar por isso. Então, quem vivenciou consegue entender melhor o processo para poder falar para o outro, tá? Sim. Quando a carta diz que uma pessoa, Daniela, está, como você falou agora, vampirizada, qual o procedimento a ser feito quando ela descobre isso, quando a carta fala isso? Por isso que é importante que o oraculista, quem vai ser oraculista, ele tenha o cuidado de estudar outras coisas que ele possa integrar. É nessa hora que você pode entregar. Estamos trabalhando com o oráculo cigano, então integra com a pessoa uma oração que ela possa passar cigana para quebra de energias. Um ritual cigano que possa ser feito, um banho, uma garrafada, são tantas coisas que a cultura cigana pode propor pra gente. Mas isso não só no baralho cigano, no tarô, em runas, que a pessoa conheça, né? E é importante que aquele cliente que está ali, você passe para ele coisas que não vai interferir com as crenças dele.
Porque um oráculo, Muito ele não é importante essa detenção, informação. ele não é detenção de religião. Então, eu atendo no meu dia a dia pessoas de todas as religiões, de todas, de todas. Então, não adianta, por exemplo, eu tenho um cliente meu que é evangélico, não adianta eu passar para ele e fazer um ritual. Acender uma vela, possivelmente ele não vai. Ele não vai fazer. Não vai. Mas se eu passar uma oração, se eu passar para ele um salmo para fazer, ele vai. E o povo cigano, eles têm uma crença em Jesus. Os ciganos do mundo inteiro, uma crença muito grande em Jesus. Então, você consegue, dentro disso, se alinhar à religiosidade daquela pessoa que você está atendendo, porque você foi buscar o conhecimento. O teu cliente te faz. O cliente da gente faz a gente não parar de estudar. Porque o que você quer atender bem. Você quer chegar na pessoa para que ela realmente tenha uma resposta. E você é o tradutor e intérprete disso daqui. Você está ali no meio para traduzir as simbologias, os arquétipos para ela. Então, quanto mais idiomas você souber, melhor para você poder chegar para a pessoa e dar coisas. Ela nunca pode entrar numa consulta, Mari, e sair pior do que ela entrou. Com certeza. Entendeu? Então, se você consegue mostrar formas de sair melhor, sentir a diferença, não é, Daniela? Pelo menos. Ou, por exemplo, a pessoa tem um Gypsy Healing, nessa hora que ela pode abrir o sistema de cura e aplicar, ou ela pode falar, olha, isso aqui pode te ajudar com essa situação tua, integrando nos teus tratamentos de saúde, na tua vida afetiva, nesse resgate kármico que está caindo aqui para mim, que você tem. Então, você pode completar com outras questões dentro da própria cultura cigana. Porque você tem sistema de cura, você tem mesas radiônicas ciganas maravilhosas, tem uma mesa de Santa Sara, que é a coisa mais linda do mundo, onde nós trabalhamos o Zingara dentro da própria mesa como instrumento. Então, assim, são gamas e gamas de coisas que a gente vai ter dentro do mundo cigano para dar para essa pessoa, né? Eu falo assim, uma continuidade daquele atendimento de alguma forma, para ela resolver outras coisas que foram faladas ali. Sim. É isso, pessoal. Estamos aqui essa noite com a Daniela Pascoal. Estamos falando sobre o baralho cigano. Para você que está chegando agora, vai deixando aqui nos comentários que antes de terminar a nossa live, a Daniela, iremos escolher 2 comentários para a Daniela fazer a leitura do baralho. Tá bom? Fica aqui nessa live até o final e vai deixando aqui nos comentários, tá bom? Queremos escolher 2 comentários para a Daniela fazer a leitura aqui no baralho. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando agora no nosso canal Despertar Cósmico. Daniela, minha querida, tem alguma carta que você considera mal interpretada pelas pessoas? Tem, querida. Tem algumas cartas que às vezes as pessoas pegam só o aspecto muito negativo ou muito positivo. O próprio Sol. O Sol, ele é muito positivo. Toda carta tem uma dualidade. Nós vivemos num mundo dual, Mari. Então não tem como ter um polo só positivo ou um polo só negativo delas. Então tem cartas, por exemplo, que as pessoas ou fazem a interpretação assim, ó, olha a imagem da carta, mas não olha o naipe. Vê o arquétipo da carta, mas não o arquétipo do naipe. Às vezes o arquétipo do naipe pode ter alguma coisa ali num ponto mais negativo ou um ponto mais positivo. Então, o sol, aquele mesmo sol que ilumina a gente, que aquece, que traz pra gente vida, se você tomar um sol desse ao meio-dia, ele vai prejudicar a tua pele, não vai? Então, assim, você tem que ter essa noção que o excesso que possa aquele sol causar pode gerar para você dificuldades. A mesma coisa o rato. O rato é uma carta tida como muito negativa, né? Mas, ao mesmo tempo, te manda a astúcia e agilidade de um rato para você ficar esperto que, olha, tem alguém entrando no teu campo, na tua psicosfera, na tua energia ali, querendo te consumir. Então, ao mesmo tempo que ele é negativo, ele pode, assim, ser atribuído a você ter uma atenção maior. A cobra acontece muito isso no baralho cigano, principalmente porque a gente tem uma visão muito judaico-cristã, né? Dessa questão do pecado original, da cobra tentando a Eva. Então, cobra é muito ligada à traição, né? Mas a cobra também é Kundalini. No cigano, por exemplo, a cobra é um bicho sagrado. O fato dela estar junto ao chão, ela é muito representante do elemento terra. O fato dela mudar a
pele dela de tempo em tempo, ela representa a simbologia de um renascimento. Então, ela não tem aspecto só negativo. E às vezes o pessoal fala, tô vendo uma traição no seu caminho. Aí já aproveita que você tem a presença, né, aqui de uma dama de paus e já começa a falar para a pessoa, é uma mulher morena, etc e tal, que vai te trair, vai te apunhalar pelas costas. Até pode ser essa. Dá para dar as características da pessoa, Dá. Daniela? Dentro do baralho cigano você consegue através dos naipes ver. Tá? Então, por exemplo, Nossa, paus e espadas, você consegue ver interessante. que a pessoa tem o cabelo mais escuro, né? Ouros e copas, o cabelo mais claro, dependendo das figuras de corte que a gente fala, né? Que Sim. seria o valete damarré, que a gente fala, as figuras de corte, você vai poder trabalhar também a descrição, se é mais velho, se é mais novo, se é uma pessoa próxima, mais próxima de você ou não, né? Mas as pessoas caem nesse erro de descreve como se fosse uma mulher para atrair, etc e tal, e não é. Ou, por exemplo, quer ver uma outra carta que também acontece muito isso? O buquê. O buquê é uma carta que você vai... quem não quer receber um buquê com flores? Só que esqueçam que a gente tem o buquê de rosas e rosas têm espinho. E esta dama que está aqui de espadas pode ser alguém que tem uma língua que corta, que te remete a fofocas, a situações difíceis. Então, ao mesmo tempo que você está recebendo alguma Falsidade coisa, também, Daniela? só que você pode estar se abrindo por isso. Por isso que a gente faz a leitura complementar com outras cartas. Não só uma carta avulsa e solta ali. Porque uma carta avulsa e solta, ela pode te dar uma má interpretação. Ela fica pobre na leitura. Se de repente, por exemplo, Sim. na sequência de um buquê você tem um urso, você sabe que pode ser uma situação de falsidade. Ou uma cobra com urso, você sabe que pode vir uma traição. Pode ser alguém se mostrando o amigo urso. Mas se você estava perguntando nada de amizade, nada, você estava perguntando a tua saúde. Mostra um período de renovação e de fortificação. Você tem tanto um animal que muda a pele, que é a energia da Kundalini, a Kundalini por si só eleva a nossa vitalidade, mais um urso, que tem a presença de uma força maior ali, entendeu? Sim. Dá para descobrir traição, Daniela? Dá. Estão perguntando aqui. Dá. As pessoas perguntam muito, e aí eu caio para um campo de ética. Tá? Eu, particularmente, eu não respondo nem sobre traição, nem sobre morte. Eu quero saber se fulano vai morrer, ou quando eu vou morrer, ou eu tô doente, eu vou morrer. Por que não, Mari? Porque, assim, nem médico às vezes sabe quando a gente vai. Né? E eles estão com todos os exames ali. Quem sabe quando tem que puxar a fichinha nossa é o homem lá em cima, que eu brinco. Então, assim, você pode interferir no livre-arbítrio. De repente você dá uma... Olha, tô vendo aqui que você não vai se recuperar dessa doença, a pessoa sai do teu consultório e se joga debaixo de um carro. Entendeu? Sim. Então você interfere no livre-arbítrio. De repente ela tinha que viver mais um tempo, né? E traição é a mesma coisa. Aquilo pode levar um gatilho. O que é que a pessoa vai fazer com aquela informação? Ela vai chegar em casa e ela vai se separar e jogar tudo pro alto? Ela vai chegar em casa e ela vai ficar remoendo isso e somatizar uma doença? Qual é o tipo de atitude que ela vai ter? Então você está interferindo no livre-arbítrio com essa informação. Então você não responde essas perguntas. E eu deixo bem claro para a pessoa, quando a pessoa... Geralmente quando a pessoa vai marcar, né? Eu pergunto, por que você quer jogar esse oráculo? E a pessoa vai me explicar. Para ver também se é... Como eu atendo muita coisa, para ver se é a caso de um oráculo. Se não é um mapa astral, um mapa numerológico, uma radiestesia, outras coisas que eu atendo. E aí... não, é oráculo mesmo, mas se vem essa pergunta, eu falo assim, olha, eu deixo bem claro, eu não sigo minha linha de trabalho por isso, né? Mas eu posso ver se o seu campo afetivo está aberto, se é um bom momento para você, de repente, mudar, modificar a tua questão afetiva. Aí sim. Se tem mais alguém no seu destino além dessa pessoa com quem você está. Porque é muito delicado. É muito delicado. Tem pessoa... E eu tenho uma vivência comigo de um dia, a pessoa vir para um baralho cigano para atender. A pessoa sentou na recepção, ela não tinha marcado. Ela pegou um panfleto meu na rua, né? Porque a pessoa panfletava até. Subiu para o espaço para eu atender ela no pessoal. E a pessoa simplesmente solicitou, né? Nessa hora que ela queria ser atendida, se eu tinha horário. Coincidentemente, eu tinha horário naquele momento. E aí eu comecei a conversar com a pessoa antes de atendê-la. E ela começou a falar comigo. Ela não abriu a boca, muitos detalhes. Ela só falou que ela queria ser atendida, que ela precisava ser atendida naquela hora.
E eu ouvia a minha guardiã cigana falando assim, não atenda porque ela quer saber sobre traição. O marido dela traiu ela e ela vai fazer uma besteira. Não atenda, não atenda. E eu comecei a levar em conversa com ela, no sentido assim, você não quer marcar para outro dia? Eu não vou ter o horário agora. E eu tinha horário. E na recepção estava sentada uma aluna minha, que é mãe de santo, e ela sentada me olhando e tal. Eu sei que eu não marquei, ela não quis marcar outro dia, tinha que ser naquela hora e acabou, ela saiu meio assim, nervosa até. E aí, quando ela saiu do espaço, essa minha aluna virou pra mim e fez assim, que bom que você não atendeu. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque o marido dela trai ela e ela ia fazer uma besteira. Eu falei assim, sim, eu sei, por isso que eu não atendi. Ela fez, você também ouviu? Eu falei assim, também ouvi. Então, algum guardião meu, algum guardião dela tava ali falando isso, entendeu? Só que quando você se une com energia, Mari, você se trabalha para isso, que não é um trabalho do dia para a noite, é uma construção, né? Como eu falei, são muitos anos. Mas tem terapeuta que faz, não é, Daniela? Que não faz, tem essa ética que você tem. Está mais interessado no dinheiro e etc e tal. Sim. Só que a gente responde sobre isso. Não é porque não é minha vida que eu não vou responder, ao contrário. Entendeu? Você responde sobre isso. Nossa. Porque vamos lá, se a pessoa uma sai, resposta faz uma dessa aí, para dar para um cliente, é melhor não dar. Não. Por isso que eu uso para todos os atendimentos que eu faço, que tem um fundo oracular, um fundo energético alternativo, holístico, eu deixo bem claro. Não respondo sobre essas duas questões. Nem questão de traição, nem questão de tempo de vida. Porque a pessoa faz besteira. Você pode ajudar ela a abreviar situações que não é. Às vezes ela tinha que se vivenciar com aquele par dela ainda uma maturidade, um amadurecimento daquele relacionamento, seguir, não é? entendeu? Uma convivência e eles se perdoarem e seguir, também. um aprendizado, entendeu? E aí você vem e fala isso pra pessoa. É terrível. É terrível. Pode ser pior. E tempo de vida, eu acho que tem pessoa que não tem cabeça no lugar para receber uma informação dessa. Sim. Sim. E outra coisa também que eu não faço, que acontece muito no baralho cigano, muito em atendimento de baralho cigano, as pessoas virem com aquela ideia assim, eu gosto do fulano, eu quero saber, você não ensina uma amarração, alguma coisa para fazer? Não faço. Não tem essa, sabe, para mim é uma questão de ética. Tá mexendo no livre-arbítrio de alguém, não é, Daniela? Tudo que for interferir no livre-arbítrio, eu não faço mesmo. Sim. Não faço. Porque eu falo assim, eu prefiro perder um cliente porque esse cliente vai me dar problema. Ele vai gerar para minha vida problema. Então, não vale a pena. Não vale. Pessoal, sejam todos bem-vindos que estão aqui agora. Estamos aqui com a Daniela Pascoal, a nossa convidada de hoje. Daniela me explicou que o mês de maio é o mês da cigana. É isso, Daniela? Isso, é um mês muito cigano, porque dia 24 e 25 a gente tem um festival cigano muito grande, que é o dia de Santa Sara Cali, né? Muito celebrado aqui no Brasil, porque a gente tem muitos clãs ciganos. Muito celebrado na França, porque a gente tem uma cidade lá, que é Saint-Marie-de-la-Mer, onde tem uma catedral, que tem uma gruta para Santa Sara. Ali vem ciganos do mundo inteiro em caravanas nessas datas, para fazer as eslavas, as festividades para o povo cigano. Né, em comemoração, tem uma procissão lindíssima que termina no mar, porque a história de Santa Sara é ligada às águas, então assim, vem cigano do mundo inteiro para celebrar. Então é um mês muito especial mesmo. Energeticamente é um mês muito místico, Maia. A gente começa dia 1º com um festival celta fortíssimo, que é o Beltane, que são os casamentos, as fogueiras, né, de casamentos celtas, que geram depois para a gente, dentro do catolicismo, a própria questão do casamento das quadrilhas, das fogueiras, né, que acontecem nas nossas festas juninas, não é à toa, vem dessa tradição mais antiga. E depois a gente tem, né, no final do mês, essa energia tão bonita que é de Santa Sara. Sim. E o ritual do baralho cigano, Daniela, tem algum ritual para o mês de maio que possa ser realizado? No dia 24 e 25 é muito legal a gente fazer uma bênção para Santa Sara. Né? Para quem gosta da Santa Sara, é legal você ter uma imagenzinha na casa, né? Uma imagem de Santa Sara,
Nessa imagem, Sim. você vai ou crochetear, ou costurar, ou tricotar um lencinho, um chale, para colocar nas costas dela, solicitando para ela que até o próximo ano, até o próximo dia dela, ou seja, a gente faz isso no dia 24 ou no dia 25 agora, né, de 2025, solicitando para que dentro desse período de um ano até 2026, que ela possa nos brindar com alguma graça. Daí você vai fazer o teu pedido para ela e colocar aquele chalezinho nela. Entendeu? E no ano seguinte Nossa, você vai que fazer um outro maravilha. É chale uma na cor imagem diferente. da Santa Sara É mesmo, uma não é? imagem Tem da que, Santa Sara mesmo. tem que ter uma vela acesa? Não necessariamente. É que a gente tem o hábito, né, da questão das acender velas, inclusive tem velas muito lindas, né? A cor de Santa Sara é o azul e o branco, então a gente pode acender essas tonalidades de vela para ela, agradecendo a proteção, também para quem gosta da cultura cigana, a bênção dela. Tem orações lindíssimas que podem ser feitas para ela também, muito milagrosas. Ela não abençoa só, embora ela venha da cultura cigana, mas ela abençoa todos aqueles que creem. O cigano, ele é acolhedor, né? Ele traz Sim. isso. Então, independente de questões de religiosidade também, você pode ser um cigano de alma, que eu falo, né? Gostar dessa cultura e ser um cigano de alma, não de descendência, mas eles estão aí de alguma maneira para poder trazer para a gente, né? E Santa Sara é muito isso, muito milagrosa, muitas coisas que possam gerar para a gente. Uma outra coisa que é legal, como toda a história, todas as lendas de Santa Sara se passam à beira de um mar, então é legal que a gente tenha conchas e crie talismãs para Santa Sara com conchinha. Tem inclusive um oráculo dela, que são as conchas de Sara, que você lança as conchas conforme a posição que cai, você faz uma leitura a respeito. Então, Sim, é sim. legal Que ter como é talismã. o búzios, é É, isso? Jogo o de pessoal chama de búzios? búzio cigano, mas não seria um búzio. Seria uma concha mesmo, que búzio é aquele fechadinho, né? Seria uma Sim, concha mesmo, aquelas conchinhas branquinhas que a gente encontra no mar, assim, sim, eu na sei areia, qual é. para você fazer as jogadas Que e dá fazer na uma praia, na leitura. beira da praia, são essas conchinhas? Isso, aquelas lá, tá? Porque o búzio ele é fechado, o búzio é de origem africana, a leitura do búzio ela é consagrada aos orixás, né? Tem toda uma história de Ifá aí por trás, e dos próprios oráculos que vieram antes do próprio Ifá. Então, assim, tem uma outra forma de leitura, totalmente diferente. Por isso que não é um búzio, seria uma concha mesmo. É que o pessoal, para popularizar, fala búzio cigano, mas é concha, seria conchas de Sara. Sim. Daniela, existe algum horário melhor para realizar a leitura do baralho? Não, a gente pode Melhor fazer a horário jogada de assim para baralho realizar? a qualquer dia da semana, qualquer lua, qualquer horário, não há problema nenhum. É um oráculo que ele traz pra gente respostas a hora que você precisar dele. Muito fortes, muito rápidas. Para pessoas que são ansiosas, ele é muito direto, né? Ele é muito um sim, sim, não, não para as coisas. Ele não tem um talvez. Então isso é fascinante nele também. Ele te dá tempo quando vai acontecer determinada coisa. Então, ele mostra tempo pra gente, com Grávida pode precisão. realizar a leitura? Oi? Mulheres grávidas podem realizar a leitura Podem do baralho? tanto ler para os outros, como elas receberem a leitura. Podem, Que tá? maravilha. Não há uma Estavam com dúvida aqui o contraindicação. pessoal Não se grávida pode realizar a pode, leitura do baralho. Então, pode, grávida pode, está pode, não liberado. tem problema, tá liberado, tá? Não tem Maravilha. nenhuma contraindicação para você ser um consulente ou ser um oraculista. Não tem. Sim, sim. Daniela, você me disse que tinha uma mensagem, duas mensagens para deixar aqui para o nosso público. Vamos Isso começar mesmo. essa mensagem, Daniela. Então, o que que eu vou fazer? Vou pedir para vocês mentalizarem carta 1 ou carta 2, tá? Aí eu vou tirar duas cartas. A carta 1 eu vou dar mensagem. Quem mentalizou 1 vai receber essa mensagem. Quem mentalizou 2 vai receber da segunda carta, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu já mentalizei a minha aqui. Vamos lá. Vamos deixando Então, aqui nos comentários qual a carta vocês escolhem, se é o número 1 ou o número 2. Vamos lá. Carta 1 é a carta do buquê.
Essa carta aqui a gente traz algo a ser recebido, ela é tida com uma positividade na polaridade dela, uma positividade maior, mas assim, ó, tudo que a gente recebe através dela é fruto do nosso esforço, da nossa luta. Não cai do céu. Então, para quem mentalizou o número 1, a carta 1, ela vai trazer para a pessoa a possibilidade de ganhos, a possibilidade de colheita, mas tudo com esforço e arregaçar de mangas. Sempre lembrando que no caminho a pessoa vai ter que retirar pequenos obstáculos, porque a gente tem os espinhos dessas rosas, pequenos obstáculos antes da realização, mas que ela consegue superar tranquilamente. Ela tem que ter cuidado com pessoas, principalmente no campo feminino, que possam estar ali, às vezes bloqueando, cortando. Eu tenho uma dama de espadas, né? Cortando, usando situações, às vezes, de falsidade em relação a ela, mas no campo de um sim ou não, ela é um sim, ela é positiva, né? Num campo de um conselho, ela fala para a pessoa redobrar esforços, arregaçar mangas, que vai valer a pena, ela vai colher isso no esforço dela. E no campo intuitivo, ela pede para a gente abrir os olhos nas pessoas em que a gente possa confiar, porque elas podem ser espinhos no nosso caminho, tá? Agora, quem mentalizou o 2, a carta 2, então aqui a gente tem a torre, olha que legal, que é aquela carta que eu falo que é muito dual. A torre do baralho cigano, ela não está ligada à torre do tarô. Aqui eu tenho um farol. Embora ela peça para a gente construir bases sólidas como a torre do tarô, ao mesmo tempo ela mostra para a gente que a gente pode se reerguer, se reestruturar. Ela é tida como uma carta de uma polaridade um pouquinho mais negativa, mas não tão negativa quanto a do tarô. Mas ela seria mais um não, com a possibilidade de você olhar para o horizonte, olhar do alto, é uma torre, verificar o que você precisa retirar do seu caminho para trazer uma base mais sólida. E como eu tenho um 6 de espadas aqui, ela pede muito para eu tomar cuidado de quem eu me cerco. Porque eu posso estar criando para mim situações com pessoas muito tóxicas. Então, está na hora de eu me desapegar, eu me livrar de coisas que não estão me permitindo, de pessoas que não estão me permitindo fazer com que as coisas caminhem, que as coisas andem. Como ela tem aquele aspecto do farol, né, no campo técnico dela, então ela pede para a gente iluminar a questão, ver o que está por trás dessa torre, por trás das intenções das pessoas, antes da gente finalizar aquilo que a gente mentalizou, tá? Então, pode ser família, amigos em na geral. carta 2. Isso. Aqui nós temos um tempo rápido de acontecimento. A carta do buquê, aqui a gente tem um tempo um pouquinho mais lento de acontecimento. Tá? Por quê? Eu tenho um buquê de flores. A flor ela tem um ciclo de natureza mais rápida do que o tempo de uma construção. Então, por isso que você fala que aqui é um tempo mais rápido, aqui é um tempo mais demorado. Ambas são de espadas. Então, ambas mostram pra gente o naipe de espadas é o nosso campo mental, que há de se ter muita reflexão sobre as decisões que a gente vai ter que tomar. Na primeira carta é uma reflexão um pouco mais fácil de ser feita. Na segunda carta ela pede uma espera. Eu tenho algo aqui, um objeto que está parado, é uma torre. Então ela pede uma espera maior nessa reflexão antes de tomar uma grande decisão. E como é que te faz para quem escolheu o número 2 se movimentar, Daniela? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Eu vou dar um conselho para o 1 e para o 2, tá? O 1, embora esteja mais fácil, uma das coisas que eu falaria para a pessoa é cuidar autocuidado, cuidar da confiança, cuidar da autoestima dela. E aí, como é um buquê de rosas, eu falaria para a pessoa dedicar a cigana dela, fazer na próxima lua cheia. A gente vai ter uma lua cheia boa, bem magnética esse mês. É uma lua cheia em Escorpião. Faz um banho de rosas vermelhas, só as pétalas, tá? Ou um escaldapés. Se for um banho do pescoço para baixo, dedica a energia da tua cigana. Pega essa energia para você abrir teus caminhos mais ainda, te facilitar, te dar magnetismo para que as coisas aconteçam. Para quem pediu a carta número 2, que é a torre, que é a hora de reconstruir com bases mais sólidas, eu indicaria, eu gosto muito de trabalhar com essa questão da fita energia. Eu indicaria aqui para a pessoa fazer um banho para trazer mais movimento, jogo de cintura, poder de criatividade. Eu usaria um banho aqui de folhas de pitanga,
né? E que ela pode juntar as folhas de pitanga, elas são muito usadas dentro da cultura cigana. Eu juntaria a folha de pitanga para dar este movimento, junto com calêndula, para dar criatividade, o poder de criação e a flexibilidade para ela passar por esses momentos torre aí que estão mostrando para ela, tá? Sim, Também a pitanga tem que ser cozida, tem que cozinhar a folha da pitanga. Ferver como se você fosse fazer um chá. Em ambos os casos, você ferve, desliga e coloca, no caso do primeiro, as pétalas, no caso do segundo, as folhinhas e a calêndula. Sempre é melhor a erva fresca. Mas se as pessoas não acharem, pode usar seca. Ativa. Ótimo. Eu gosto de ativar banho. Eu dedicaria a energia da minha cigana, porque nós estamos trabalhando aqui com o elemento água e o elemento terra, né? O elemento terra sendo a erva, o elemento água sendo a água do banho. Então, são elementos femininos, eu dedicaria a energia da cigana. Todos nós, todos, sem exceção, a gente tem um guardião cigano e uma guardiã cigana. A gente tem um casal. Então, assim, dedicar a energia, né, dessa cigana ali, já que são elementos femininos, que eu estou indicando aqui, para se conectar mais, né, nessa energia. E quem for para fazer o segundo banho, eu usaria esse banho agora que vem a lua crescente, exatamente para que a lua crescente trouxesse movimento. Sim, maravilha. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, deu uma paradinha aqui, mas vamos lá. Pessoal, vamos agora escolher 2 comentários aqui com a Daniela. Vamos deixando aqui os comentários que a gente vai escolher para a Daniela fazer o jogo do baralho aqui. Deixa suas perguntas que a gente vai aqui agora começar. Vamos lá, Daniela. Aí eu vou pedir para você ler, porque como não está aparecendo para mim, tá, Maria? Você escolhe aí. Sim. Vamos lá. Sandra Ribeiro Gomes, 28/10/1984. Sou bipolar, gostaria de engravidar. Vai ser uma gravidez saudável para mim e para o meu bebê? Ok. Vou pedir para você repetir só a data de nascimento, que na hora que você falou cortou para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sandra Ribeiro, 1984. Ela está dizendo... Sandra Ribeiro Gomes, 28/10/1984. Okay, sou bipolar. Gostaria de engravidar. Vai ser uma gravidez saudável para mim e para o meu bebê? Ok. Vamos ver, Sandra. Vai sim, querida. Tá no teu destino ter essa criança, tá? Eu vejo que em relação à bipolaridade, que pode ser algo genético, que eu acho que é a grande preocupação dela, fique em paz, amor, isso é algo kármico teu, é do teu destino, não da criança ter. O teu destino é ter essa criança, mas a criança não vai apresentar esse mesmo tipo de transtorno que você possui. Usa a tua fé muito, sabe, no caminho. Eu vejo que é uma criança que vai trazer... É uma gravidez que vai te levar a um grande futuro. Essa criança vai ser grande parceira tua. Vai estar no teu caminho para te fazer crescer demais, amadurecer demais. Se cuidar mais também, tá, querida? Mas assim, tá no teu caminho. Tem que acontecer. Eu tenho aqui a carta da montanha, que fala muito da fé. Eu tenho os peixes, que fala da fertilidade, né? Uma energia de fertilidade em abundância. Então, você engravida até facilmente. Eu tenho a carta do caminho, que traz para você essa questão do destino, e eu tenho a carta da cruz, que fala sobre esse teu processo kármico, mas ao mesmo tempo de uma criança que vem no teu caminho, porque tá aí, faz parte do teu destino, tá? Nossa, que maravilha. Anderson Henrique de Carvalho Coutinho, 28/10/1975. Quero saber sobre meu desenvolvimento espiritual e finanças na leitura. E ficar livre na leitura. Acho que ele quis dizer isso. Vamos lá. Na questão material tua, que você perguntou.
Anderson. Eu tirei 5 cartas para você. Eu vejo um pouquinho parada a tua questão material, querido. Mas isso muda para julho, tá? Que eu tenho uma marcação de tempo que mostra julho sendo aqui, caminhando para mim. Final de junho, comecinho de julho, para ser mais exata. Então, eu vou mostrar aqui. Eu tenho a carta do trevo, que mostra pequenos obstáculos acontecendo. E como eu tenho a âncora também mostra meio parado tudo. Mas tem movimento. Começa a consultar no teu campo material o que o teu coração está querendo fazer em termos de trabalho, de profissão. Porque eu vejo assim, tem que estar ligado, o dinheiro para fluir para você vai ter que estar ligado à realização profissional. Não só aquela coisa assim, eu vou trabalhar aqui porque vai pagar minhas contas, entendeu? É uma hora de você buscar muito o teu caminho emocional. Eu tenho aliança aqui, eu tenho coração. Vem um convite, tá? Para melhora profissional para você. Esse convite eu falo assim, ele pode ser uma promoção se você está trabalhando, ou pode ser uma abundância de trabalho. Se você não estiver trabalhando, é um trabalho com certeza aparecendo nesse período que eu te falei. Principalmente finalzinho depois de julho, porque eu tenho na sequência aqui, ó, das tuas 6 cartas, pulou a 6ª carta, foi o Sol. E o Sol é a marcação de tempo aqui. Então tá na hora de você ouvir muito da tua intuição e emoção. Eu tenho 3 cartas muito emocionais, tá? A energia da mulher aqui, a energia do coração e a energia das alianças, tá? Busca uma pessoa aqui, vai ter uma descrição de uma pessoa. É um homem mais claro, tá? Que possa ter barba, mais jovem, pode ser, até ser um pouco mais jovem que você, que possa te ajudar nesse caminho teu profissional aí a abrir melhor, tá bom, meu amor? E material também. Então, deu a característica da pessoa que pode melhorar a vida, ajudar a melhorar a vida financeira do Anderson. Isso. Tá? E no campo espiritual dele, que ele perguntou também, Daniela? Eu tô embaralhando ela. Desenvolvimento espiritual. Ele perguntou sobre finanças e o desenvolvimento espiritual. No teu desenvolvimento espiritual, eu não sei se você frequenta já algum lugar, alguma casa, algum templo, tá? Tá na hora de você reavaliar o local que você frequenta, querido. Não que o local não seja bom para você. Porque não tem local, templo espiritual que não vai ser bom. Mas vamos lá. Em termos de mediunidade, você não tem pouca. E um templo, às vezes, ele cumpre com a gente uma missão por um tempo. E a gente precisa, porque os nossos guardiões também estudam. Eles também estão em evolução. Então, muitas vezes a gente precisa ir para outros lugares para ter uma experiência de uma evolução maior, para chegar mais informações para a gente. Então, tem épocas da nossa vida que parece assim, olha, eu estou num templo, mas eu não estou feliz, o que está acontecendo, né? Agora é um momento realmente de você procurar, se você frequenta algum lugar, algum outro local que vai te trazer, vai te prover alimento espiritual mais do que o que você tem ido. E se você não está frequentando algum lugar, eu vejo você realmente a partir do mês de julho, tá? Também que tá uma marcação bem mês de julho mesmo, forte. Você encontrando algum outro lugar onde você pode se encontrar melhor. Porque eu tenho os peixes, então essa busca, né? Eu costumo brincar, Maria, eu falo que peixe não dá pra frente. Ele não dá marcha ré. Então é para eu seguir em frente e eu tenho a casa, tá? A casa vai ser esse templo espiritual onde eu vou me erguer. Então, é um momento que, de repente, ele fazer uma avaliação se ele está frequentando algum lugar. Tem que haver um desenvolvimento mediúnico, não necessariamente religioso, porque mediunidade não é detenção de religião, mas é um momento dele buscar muita água, é um nascimento, é um rito de passagem aqui. Dele buscar conhecer as essências energéticas dele. Ele tem muita mediunidade. Então, ele tem que cuidar de alguma forma, estudar, aprender de alguma forma isso para ele, tá? É para ele aceitar, Daniela, esse convite desse rapaz? Pode aceitar. Pode aceitar. No campo material, alguém pode ajudar. Bastante. Tá? Vamos ler mais um comentário, Daniela. Vamos lá, querida. Você manda. Donísia Bianca Mascarenhas, de Amorim, 24/4/84. Minha vida financeira vai melhorar? Ó,
financeiro, Mari, que eu te falei. Vamos lá. Sim, todo mundo aqui querendo saber de vida financeira. Vai melhorar, meu amor. Você tem os livros, a montanha e o coração. Melhora, tá? Isso acontece muito assim. Usa a tua sabedoria, teu conhecimento. É um bom momento para você aprimorar cursos de aperfeiçoamento profissional. Dani, tô sem dinheiro para fazer isso. Gente, hoje em dia você entra no Google, joga uma IA, você tem informação. Você entra no YouTube, você tem informação gratuita lá. Só não faz quem não quiser. A internet todo mundo tem em casa, né? Então, assim, é buscar informações que vão te ajudar em aperfeiçoamento, aprimoramento profissional. Que isso vai fazer você galgar. É a montanha. Você galga postos mais altos. Então, tá na hora de você buscar isso, tá? Mas melhora sim. E é uma melhora rápida, porque o coração é uma melhora rápida. Sim. O Anderson aqui está dizendo que você fez a leitura dele 100% correta, Que Daniela. delícia, muito obrigada, Anderson. Que bom poder ajudar, querido. Olivia Mareniense Albuquerque Oliveira, 23/6/76, vida amorosa. Olivia Mareniense Albuquerque Oliveira, 23/6/76, vida amorosa. Então vamos lá. Amor, se você está sem ninguém, você vai encontrar alguém sim, tá? Isso é mais para final do ano, lá para novembro, que estava sendo mostrado aqui para mim. Se você está com alguém, eu não vejo você dando continuidade nesse relacionamento, no sentido que vai partir de você. É como se estivesse muito sacrificante, né? Situações que possam gerar para vocês, porque eu tenho um chicote aqui. O chicote lida muito com o sacrifício. Muito com ter que... Para superar o relacionamento, eu tenho que aguentar qualquer coisa. Se você tiver sem ninguém, podem ser relacionamentos que você trouxe do teu passado, que às vezes podem causar situações que você está bloqueando uma melhora afetiva para a tua vida. Cuida da tua energia. Seja num caso do outro, cuida da tua energia. E aí, meu amor, como você tem a carta, aqui você tem a casa, eu vou te indicar um ritualzinho que você pode fazer. Escreve uma carta, literalmente, para Santa Sara, com tudo que você gostaria do amor na sua vida. Mas não de quem você gostaria. Não vou colocar, eu quero casar com fulano, eu tô casada com fulano, eu quero... De tudo que você gostaria, tá? Eu quero ter amor, harmonia, eu quero ter equilíbrio no amor, eu quero valorização na minha pessoa, eu quero uma pessoa parceira, companheira. Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Você vai colocar lá, não o nome da pessoa. O que você gostaria de ter ao seu lado no amor. Aí você vai queimar na chama de uma velinha, pega a lua cheia agora, que é boa para isso, numa chama de uma velinha azul, dedicando a Santa Sara, pedindo para que Santa Sara abençoe e traga, tá? O par perfeito, ou se você estiver com alguém, harmonize o teu relacionamento. Sim, maravilha. Maravilha, pessoal. Então, gente, a gente fez aqui, escolheu uns comentários, mais do que 2, tá vendo? Para a Daniela realizar a leitura do baralho cigano. Estamos aqui hoje com a Daniela Pascoal. O tema da nossa live de hoje foi o poder do baralho cigano, e esse mês de maio, que é o mês da cigana, não é, Daniela? Esse mês eu vou falar muito desse. Segunda-feira, eu vou deixar um convite para quem está assistindo a nossa live. Lá na Vibe Mundial, meio de meio, eu vou estar ao vivo, fazendo live aqui pelo Instagram também, com a minha querida Tânia Gori, falando da Convenção de Paranapiacaba, a Convenção de Bruxas de Paranapiacaba, onde eu vou estar no dia 24 de maio falando sobre oráculos ciganos. Eu vou dar uma palestra lá. Vai ser uma palestra de mais de uma hora, falando, vou levar diversos tipos de oráculos, falar, né, sobre a diferença de cada um. Então, assim, para quem puder participar, vocês vão gostar bastante. Mari, só agradecer esse convite maravilhoso sempre. Obrigada, Daniela. Obrigada a você. Conta pra gente como a gente pode te encontrar, as pessoas que querem contratar, Daniela, falar com você, fazer uma leitura, como é que pode te achar? Você pode me achar pelo @brumamagias, me chamar pela DM do meu Instagram, também pelo site brumamagias.com, lá tá tudo quanto é curso que eu ofereço, quase todos, né? Não estão todos, alguns, e mais atendimentos todos os que eu ofereço, ou pelo meu WhatsApp, o 11 98913 7777, onde eu respondo para vocês e dou informação do que precisar aí para marcação de atendimentos ou cursos.
Você também faz atendimento online e presencial, não é, Daniela? Isso. No momento eu estou fazendo somente no online, Mari, né? Mas muito possivelmente Certo. segundo semestre eu vou também ter os presenciais. Maravilha. Repete pra gente o Instagram, Daniela. Então, @Bruma Magias, que é o nome do meu espaço. Brumagias. Isso, Bruma Magias. Ou pelo site Maravilha. brumamagias.com. Maravilha, Daniela. Deixa uma mensagem pra gente, Vou Daniela, deixar. nesse mês de maio, por favor. Eu vou deixar uma mensagem bem legal para vocês. Vou tirar uma carta para fazer exatamente aquele processo meditativo de reflexão, para a gente fazer, para quem estiver assistindo a live aqui, depois se eu assistir a live gravada, né? Ter aí. Para quem está assistindo, gente, A live vai ficar gravada aqui. Daqui a pouquinho eu estarei lançando a live aqui, desde o início, para quem não conseguiu assistir. Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal da Mari. Mari traz um monte de gente muito legal, um monte de informação para vocês. Aproveitem, gente. Vamos lá. Maravilha. A carta que caiu foi a carta dos caminhos. Então, a reflexão do mês são as escolhas que a gente tem para fazer. A gente tem uma dama aqui de ouros nos guiando. A dama de ouros, ela vem brindar a gente com a abundância em todos os sentidos, seja de uma saúde, seja de uma espiritualidade, de um dinheiro, de um amor, né? Então, assim, escolher nessa nossa balança aquilo que nos alimenta, aquilo que nos provém, né? Aqui o pão nosso de cada dia, que essa dama de ouros mesmo traz pra gente. Então, assim, é um mês de escolhas. Sentem, ouçam as escolhas de vocês por dois campos. Um campo intuitivo, emocional, porque é uma dama, é a presença do feminino, do sagrado feminino aqui, e pelo campo do elemento terra, que vai falar muito sobre o nosso campo material, já que é ouros aqui. Então, usem esses dois para escolher os caminhos, para tomar as decisões. Mas saibam que, na estrada, a escolha que vocês fizerem, vocês estão sendo guiadas por essa energia feminina. Então, vocês podem se conectar com a cigana de vocês, tem. Para quem tem imagem de Santa Sara, já que é o elemento material, coloca umas moedinhas lá douradinhas ou cobreadinhas bem bonitas para ela e pede bênçãos esse mês, tá bom? Nossa, que maravilha! Obrigada, Daniela, por ter aceitado o meu convite. E volte quantas vezes você quiser ao nosso canal Despertar Cósmico. Você é bem-vinda. Sempre que você precisar, é só me chamar, que eu venho com o maior carinho mesmo, Mari. Com certeza. Um beijo, meu amor. Beijo, muito meu obrigada. Amor, amei a live de hoje. Eu também, tenho certeza que muitas pessoas também amaram aqui, fizeram sentido na sua vida. Muito obrigada. Gratidão imensa. Gratidão a todos vocês que estiveram presentes. Não esqueça de comentar e compartilhar. Todos. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo, Daniela. Excelente noite. Tchau, tchau. Eu também. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, por ter ficado aqui até o final da live. Daqui a pouquinho, para quem não conseguiu assistir a live completa, estarei aqui lançando a live. Para quem não conseguiu assistir, vai assistir do início ao fim, tá bom? Por favor, compartilhe essa live, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e muita luz e uma excelente noite. Tchau, tchau.